Oi, meus amores, tudo bem? Hoje a gente vai para a parte 2 do estudo das soluções. Então, a gente vai falar um pouquinho dos aspectos quantitativos das soluções, ou seja, todas as questões que envolvem os números, né, as quantidades relacionadas à classificação das soluções. Primeiro, então, a gente vai falar um pouco sobre solubilidade. No nosso dia a dia, é muito comum a gente solubilizar substâncias em outras. E na química a gente tem uma máxima que diz que semelhante dissolve semelhante. Então, quando a gente precisa dissolver uma substância na outra, elas precisam ter uma característica em comum. E essa característica já foi estudada, que é a polaridade. Então, a gente sabe que substâncias polares se dissolvem em substâncias polares, enquanto substâncias apolares se dissolvem em substâncias também apolares. Essa é a explicação para o nosso famoso exemplo da água e do óleo. Então, é justamente pela característica de polaridade da água e apolaridade do óleo que essas duas substâncias não se misturam. Sabe quando vocês colocam um pouco de açúcar para adoçar um café ou um chá e sobra um pouco daquele açúcar que vocês colocaram, ou seja, a quantidade que vocês colocaram é um pouquinho demais? Então, essa sobra é justamente porque a quantidade de açúcar que vocês colocaram nessa mistura, ela ultrapassa o ponto de solubilidade ou o coeficiente de solubilidade do açúcar naquela quantidade de líquido. O coeficiente de solubilidade ou grau de solubilidade é a quantidade necessária de uma substância, em geral essa quantidade é dada em gramas, para saturar, né, para preencher uma quantidade padrão. Essa quantidade geralmente são 100 gramas de água, em determinadas condições de temperatura e pressão. Então aqui é bem importante a gente notar que esses dois fatores, temperatura e pressão, são capazes de alterar os coeficientes de solubilidade das mais variadas substâncias. A partir da informação do coeficiente de solubilidade, a gente pode então classificar as soluções em 3 diferentes tipos: saturadas, insaturadas e supersaturadas. Então é muito simples de identificar. Quando as soluções elas não atingem o coeficiente de solubilidade, ou seja, o valor colocado de determinada substância, né, para formar essa solução é menor que o coeficiente de solubilidade, a gente tem uma solução ou não saturada ou insaturada. Quando a gente atinge exatamente o ponto ou o coeficiente de solubilidade, a gente chama essa solução de saturada. Enquanto que quando a gente ultrapassa esse ponto, e geralmente nós temos a presença de um corpo de fundo, aquela quantidade que sobra no fundo do frasco, ou copo, ou de onde a gente tem a nossa solução, a gente chama então de solução supersaturada. A solubilidade das substâncias pode ainda ser demonstrada a partir das suas curvas. Aqui a gente tem um exemplo do nitrato de potássio em água, com a temperatura da água e os diferentes coeficientes de solubilidade em cada ponto, né, em cada temperatura. Então, a gente sabe que essas quantidades são a quantidade em gramas de nitrato de potássio por 100 gramas de água. Então, é a capacidade que o nitrato de potássio tem de se dissolver em 100 gramas de água em cada uma dessas temperaturas. É a quantidade máxima de dissolução. Então, a partir dos dados, a gente consegue montar esse gráfico aqui, onde cada ponto é, então, a solubilidade do nitrato de potássio na água. Acima desses pontos são regiões supersaturadas. Então, se a gente passar desses pontos demonstrados na curva, a gente tem soluções supersaturadas, ou seja, a gente ultrapassou o coeficiente de solubilidade naquelas temperaturas. Enquanto que se a gente tiver abaixo, né, pontos abaixo da curva principal, a gente tem soluções insaturadas, ou seja, elas não atingiram a quantidade suficiente, a quantidade que é possível solubilizar
nessa quantidade de água nas determinadas temperaturas. Então eu vou mais uma vez, comentar com vocês da importância que é para a solubilidade, quando nós falamos em solubilidade, da temperatura. Então ela é um dos fatores que pode sim alterar o grau de solubilidade das substâncias, assim como um outro fator que é a pressão, e a gente vai ver em seguida. Como vocês sabem, os gases também podem ser dissolvidos em água. Então nós também vamos trabalhar com a solubilidade dos gases em líquidos. Aqui a gente tem um gráfico mostrando como se comporta determinado gás dissolvido em água, tá? Quando é alterada, então, a temperatura. Quanto maior a temperatura, menor a solubilidade dos gases. Nesse caso, estamos falando de gás oxigênio e gás hidrogênio. Está o outro fator, o qual eu já falei anteriormente, a pressão. Então, quando a gente tem alterações de pressão, também é possível alterar a solubilidade das substâncias, principalmente dos gases. Então, nesse gráfico, a gente pode perceber que quanto maior a pressão, maior a solubilidade dos gases. Então, a gente diz que é diretamente proporcional. Além da solubilidade, nós também podemos calcular a concentração das soluções. Existem diversas maneiras de expressar essas soluções. O que é muito importante aqui é que vocês observem qual a unidade de medida que está sendo utilizada. Essa unidade de medida é que diz para vocês como vocês calculam a concentração das soluções. Então, a primeira e a mais simples forma de expressar a concentração de uma solução é a partir da concentração comum. Então, onde a gente tem a quantidade de massa em gramas dividida pela quantidade em volume, ou seja, em litros. É importante que vocês sempre lembrem de fazer as conversões, né? Se vocês receberem valores que não estão em gramas ou não estão em litros, vocês precisam fazer essa conversão para poder, então, dividir o valor, da massa pelo valor do volume. Outra forma bastante importante de expressar a concentração das soluções é em molaridade ou concentração molar. Aqui, então, vocês vão ter a quantidade em mols dividido pela quantidade em litros. Claro que se vocês receberem esses valores de concentração em gramas, vocês conseguem, então, transformar esse valor em gramas relacionando com a massa da substância, para transformar ele em mol e aí sim poder utilizar a fórmula onde a gente tem então a quantidade em mol dividido pela quantidade em litros. Essas formas de expressão de concentração de soluções são bastante comuns no nosso dia a dia. Medicamentos, por exemplo, trazem sempre a concentração deles expressa de alguma dessas formas. Outra bastante comum é a concentração em porcentagem. Então, a gente pode ter porcentagem que leva em consideração volume, volume ou massa, massa. A porcentagem indica uma quantidade de soluto dissolvida em 100 partes de solvente. Um item muito procurado nos dias de hoje é o álcool 70%. Esse 70% nada mais é do que a expressão da concentração desse álcool. É a quantidade de álcool que vocês têm naquela mistura. Por que é tão importante que esse álcool atinja essa concentração de 70% e não seja necessário a gente usar um álcool com maior concentração e não tão bom utilizar um álcool com menor concentração? Vários estudos já feitos demonstram a eficácia do álcool na concentração de 70%. Ou seja, se nós tivéssemos 100 ml de álcool, 70%, nós teríamos dentro desse frasco 70 ml de álcool, 100%, álcool padrão analítico que a gente chama, que é 99,5%, é o mais puro que a gente tem, diluído então com 30 ml de água destilada. Isso é bastante comum de ser feito em laboratórios. É bem importante também a gente lembrar que quando a gente faz um álcool 70, essa mistura de álcool e água, pela interação entre as moléculas,
a gente tem uma contração de volume. Então, no final, né, desse processo de fabricação do álcool 70, o volume produzido ele é um pouco menor, então é preciso fazer alguns ajustes. Ou ainda usar um alcômetro para poder verificar se a concentração de álcool está correta naquela mistura. É por isso que eu sempre digo que o conhecimento tem poder. Então não é porque a mídia nos diz que o álcool 70 deve ser comprado, ou não é porque isso é uma teoria da conspiração e a indústria farmacêutica quer vender o álcool 70%. Não é isso, é que realmente os estudos mostram a maior eficácia do álcool 70%, ou seja, na concentração de 70%, para matar bactérias, fungos, vírus, né? Já que com essa quantidade de álcool e de água, o álcool consegue penetrar nesses organismos, ou no caso os vírus, com maior eficiência. Também é importante lembrar, né, que o álcool 70 ele não é a única arma que a gente tem contra esses agentes infecciosos. Lavar as mãos com água e sabão também tem um efeito tão poderoso quanto. Por fim, ainda a gente tem outras formas de expressar as concentrações das soluções. A gente tem concentração de fração molar, quando a gente fala de gases mistos, por exemplo. A gente tem concentração em volume, concentração em título, né? Concentração em volume é bastante comum na água oxigenada, né? 20 volumes, 10 volumes, 30 volumes. Então, existem diferentes formas de expressar a concentração das soluções. Todas elas são muito importantes. E na próxima aula, a gente vai falar um pouco, então, sobre exercícios, questões que envolvam o cálculo da concentração das soluções. Um beijo, até o próximo vídeo e fiquem em casa!